Olá, meus amigos. Eu sou Alexandro Alves e este é o nosso canal DC Monitores do Multiverso. Eu peço a você que, se você não for inscrito ou inscrita, que se inscreva no nosso canal, que curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. E se você já for inscrito ou inscrita, compartilhe, comente e curta os nossos vídeos, nos dando essa força que precisamos tanto. Hoje eu quero falar sobre esta edição aqui. Eu estava lendo os clássicos, né, da DC, e falando de clássicos, é a DC Comics que tem os maiores e melhores, talvez os únicos clássicos reais de quadrinhos de super-heróis. E eu estava lendo essa semana Casa de Bonecas, que é uma saga da série Sandman, publicada na década de 80 e 90, né, escrita por Neil Gaiman. Esta série ela tem um elemento especial. Que elemento é esse? Antigamente, nos quadrinhos americanos, nas capas, era obrigatório este selo aqui. O que é este selinho aqui? Este pequeno selinho aqui, ó, que está quase invisível já nessa edição. Sinal dos tempos, como vocês vão ver. Este selinho aqui é o selinho do Comics Code Authority, que era uma espécie de órgão fiscalizador dos quadrinhos. A revista em quadrinho que tivesse esse selo aqui, a família poderia ficar despreocupada que seu filho ou sua filha poderiam comprar e ler tranquilamente. Era, portanto, quadrinho para a família. Então, obrigatoriamente, as revistas sempre tinham este selo, porque elas queriam vender e quadrinho é coisa para criança, certo? Assim se pensa. Você pensava. E este selo já garantia que a revista não teria muitos problemas, né? Opa, peraí. O senhor Mix Pitlick pelado, tomando banho e Clark observando. Claro que é uma cena cômica, né? O contexto é bem cômico aqui. Mas esse código aqui já autorizava os meninos e meninas a comprar o quadrinho sem problemas para a visão moral familiar tradicional. Porém, com o tempo e à medida que esse público de quadrinhos foi crescendo, este selo foi sendo abandonado. E esta revista aqui, Sandman, foi completamente publicada sem este selo já. Foi abandonado este selo. Era o início dos quadrinhos para adultos. Um dos inícios, né? De quadrinhos de super-herói para adultos. Sandman não é uma história de super-herói convencional, mas em seu sentido mais primitivo, ela permanece como uma história de super-herói, mesmo porque ela está vinculada ao universo DC. Há uma certa liberdade de Neil Gaiman aqui, claro, mas invariavelmente ela está atrelada, ela tem fios muito fortes que a ligam ao universo DC tradicional. Esta edição aqui chama-se A Casa de Bonecas. É a segunda saga da série. A primeira é Prelúdios e Noturnos. E esta saga aqui, ela vai falar, aqui é a capa, ela vai falar sobre uma convenção de serial killers. O nome da história é Colecionadores. É uma convenção de serial killers. Eles se reúnem num determinado hotel de uma cidade pequena para falar sobre seus problemas. Imagina, né, a situação. Você tem estupradores, você tem pedó, você tem pessoas que matam animais, você tem pessoas que arrancam as vísceras de mulheres, de travestis. E elas estão ali se reunindo para falar de seus problemas. Elas vão falar sobre sua religiosidade, que elas são pessoas religiosas, são tementes a Deus, que elas fazem a obra de Deus. Outros vão falar sobre a necessidade mesmo que homens, mulheres e crianças têm da existência de um serial killer na vida deles. Enfim, vai ser todo tipo de comentário tradicional para uma realidade
aberrante, né? É algo que nunca seria possível numa edição com Comics Code, né? Certo? Então aqui nós temos, por exemplo, o especialista. Eu marquei aqui. O especialista, ele é um médico que ele tortura e mata travestis. Nós temos aqui este indivíduo aqui. Não é dito o nome dele, mas ele começou matando animais e depois evoluiu para matar mulheres. E nós temos este indivíduo aqui, ó, com a orelhinha de lobo, chamado Parque de Diversões. Adivinham o que é que ele é? Não vou nem dizer, né? Já dá até para saber qual é a aberração que ele representa. O nome dele é Parque de Diversões. Olha só essa cena aqui, ó. O que me chamou a atenção, e eu fiquei muito estarrecido mesmo. Claro que eu era um adolescente, tinha apenas 14 anos, quando li isso aqui pela primeira vez. Mas até hoje eu fico indignado com o final dessa história. Por quê? Porque não há uma punição para estas pessoas. Gaiman coloca a coisa de maneira completamente amoral. Sandman, Morpheus, ele tem a possibilidade de simplesmente destruir estas pessoas. E não faz. O que é que ele faz no final? Ele faz com que estas pessoas, que são seres humanos, que são aberrações, eles apenas olhem para dentro de si e vejam o monstro que eles são. Ora, alguém pode dizer, quer final mais trágico do que esse? Claro que eu quero. Qual é o sentido disso? Alguém duvida, e Neil Gaiman também. Será que Gaiman duvida de que essas aberrações não saibam que são aberrações? Será que Neil Gaiman duvida que o pedó não saiba o crime que comete? O que é que Gaiman quer dizer com isso? Que essas pessoas são inocentes? Que elas não sabiam o que estavam fazendo? Que agora Morpheus, ao colocar um espelho diante delas para que elas vejam a alma deles próprios, agora elas vão abandonar por si mesmo os crimes que cometem? Olha, eu desconfio muito desse final, sabe? A minha opinião sobre isso. Primeiro, como eu falei, é um absurdo, é aberrante esse final, né? É um final completamente amoral. E, em segundo lugar, por que Gaiman fez uma coisa dessas? Transformar algo tão aberrante como esse personagem, o Parque de Diversões. Rapaz, você imagina a situação, crianças. Tá? Então, esse indivíduo, ele é apenas confrontado no final da história com o eu dele próprio. Mas isso é ilógico, porque durante toda a vida dele, durante toda a nossa vida, sejamos ou não essas pessoas aberrantes, nós temos contato com o nosso eu. Nós sabemos o que fazemos. E sabemos como é errado, sabemos o que é errado, sabemos o que é certo. Então, não há... esse final é um final... é literário demais. Não é um final de histórias em quadrinhos convencional. Não é à toa que não possui, nunca possuiu o selo do Comic Code Authority. Certo? É uma história realmente perturbadora. Mas ela não é perturbadora por mostrar pessoas perturbadas. Ela é perturbadora porque essas pessoas perturbadas, no final, elas apenas olham para si mesmas. E não é dito se elas vão parar de cometer aquilo ou não. Fica em aberto. O final é aberto. Gaiman não quer nem saber. Gaiman é amoral. Gaiman trata essas coisas de uma maneira completamente sem noção e amoral.
É claro que fica a pergunta: a arte, ela tem que ser moralista? A arte, ela tem que nos dar, no final, uma lição moral? Eu acredito que não. De fato, eu acredito que a arte não precisa nos dar nenhum conforto moral. Ela pode realmente escancarar para nós certas verdades, ela tem que escancarar e não dá nenhum conforto mesmo. Nenhum. Mas que esse final de colecionadores é perturbado demais, eles vão embora da convenção um pouco tristes, porque agora estão olhando para eles próprios. Mas não tem garantia nenhuma que abandonaram seus vícios. Nenhuma. E não há julgamento nenhum em torno disso. Nenhum. Há até uma cena em que o parque de diversões sonha. Gaiman, Morpheus, é o mestre dos sonhos. E Morpheus brinda esse personagem com um sonho cheio de crianças. Assim, de maneira completamente amoralística. Ele simplesmente coloca para um pé dó o seu desejo maior. Não é estarrecedor isso? Não é uma história que, quando percebemos isso, nós ficamos, de fato, perturbados com esse final? É um final completamente fora da linha de um final de super-heróis, não é? Como eu falei, ela é mais que uma história de super-heróis, né? Ela foge muito, mas ela ainda tem algo de super-herói. Há certos clichês ali que são seguidos. Mas o final realmente é perturbador. Um final amoral. Um final onde não existe nem bem nem mal. Existe apenas o ser humano. Onde, por mais terrível que sejam os seus sentimentos, são apenas humanos, como qualquer outra pessoa. E você? O que você acha disso? O que você acha dessa história em particular? A arte, ela precisa ter algum vínculo moral, algum freio moral? O escritor, ele deve seguir convenções morais? Sim ou não? Por quê? Comentem nos comentários. Obrigado. Até o próximo vídeo.